Quando a gente coloca o parâmetro sempre vai ser o nosso aluno. Eu posso gostar de uma coisa quando eu me coloco na posição de aluno. Agora, quando eu vou para professor, eu tenho que ter esse mesmo... Quem é que vai me falar? O meu aluno. Se o meu aluno ele tiver com uma lógica totalmente diferente da minha de qualidade, cara, não adianta eu achar que a minha qualidade é incrível se o meu aluno não acha. Porque no final das contas, o meu aluno é o ponto mais importante para eu conquistar os meus objetivos. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou o Dani Bose, idealizador do Personalize, e eu tenho como grande objetivo fazer com que você, professor, seja mais valorizado, que você ganhe mais pelo seu trabalho e que você vive exclusivamente do yoga. Tá? Essa é a grande ideia. E o tema da live de hoje é esse: como melhorar a qualidade da minha aula. É algo que muita gente falou sobre qualidade de aula. Então, como eu posso melhorar a qualidade? Qual o problema? Por que os alunos... Eu tenho qualidade ou não tenho qualidade? Os meus alunos eles não conseguem enxergar a minha qualidade de aula e por aí vai. Então, muitos professores se sentem inseguros em relação à qualidade. Às vezes, essa insegurança vem pela inexperiência. Então, um professor que é mais novato, ou aquele professor que ainda não é professor, né, que está no processo de formação, então ele é inexperiente, ele se sente inseguro e, consequentemente, ele acha que o trabalho dele não tem qualidade suficiente. Assim como tem um outro lado, que é os professores mais antigos, eles são muito mais seguros, então eles têm segurança em relação ao seu próprio conteúdo, mas, ao mesmo tempo, essa segurança faz com que aquele professor ele entre numa inércia mesmo. Então, assim, é como se ele confiasse tanto no taco dele, ele confia tanto, que ele esquece todo o restante. Ele só está apegado ao taco mesmo, né, ao que ele faz. Então, a gente tem esses dilemas, a gente tem esses dois pontos aí, que é os mais novos, os mais antigos, mas sempre ou por insegurança ou por extrema confiança, então confiança extrema. Então esses dois lados da gangorra aí, ele tem que ser equilibrado, e a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então a minha ideia aqui com a live de hoje é trazer para vocês como melhorar a qualidade da aula. E eu não estou falando, olha, eu não vou sugerir aqui, olha, você, Tati, você vai estudar mais, vai lá e estude mais o tipo de yoga que você ensina. Ou vai lá e treine mais, pratique mais. A minha ideia não é essa. É abrir a mente de vocês para entender o que eu enxergo. Então, vamos falar de qualidade? Então, assim, qualidade. Para mim, qualidade num determinado quesito é uma coisa. Para outra pessoa, a qualidade ela vai ser observada por outro prisma. Dani, fala um pouco mais sobre isso. Então, é assim, se Daniel, quando eu pego algum... Então, vamos pegar professores, tá? Mas eu não vou falar de yoga. Eu vou colocar, fazer uma analogia com outra atividade, com outro esporte, porque aí não fica só o mundo de yoga. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o meu professor de jiu-jitsu. Então, eu tenho 26 anos de jiu-jitsu, já passei por muitos professores, muitos. Todos eles com qualidades, todos eles com defeitos. Todos eles. Eu tenho hoje um professor que está comigo desde 2014 ou 2015. Então, são 7 anos com esse professor. E eu acredito, posso estar muito enganado, que vai ser o meu professor para o resto da vida. Para o resto da minha vida, esse vai ser o meu professor de jiu-jitsu. Ele tem as suas qualidades e ele tem os seus defeitos. Mas o que o Daniel busca com o professor de jiu-jitsu? O que o Daniel busca como qualidade? O que o Daniel enxerga como qualidade? O que precisa? Quais são as características? Quais são as ações que fazem com que aquela aula de jiu-jitsu, que aquele professor de jiu-jitsu, ele consiga me cativar? Então, essa lógica a gente precisa entender. Muitas vezes a gente coloca como qualidade o quanto a Tati, o quanto o Mário, o quanto a Fernanda
tem de conteúdo. Mas não é só isso. A gente tem que entender que, primeiro, muitas vezes a gente se baseia por baixo. Essa é uma grande dificuldade. Então, assim, aquele professor mais antigo, ele vai se basear, tipo, beleza, o cara lá acabou de começar, não tem qualidade ainda. Esse é um pensamento de muitos professores antigos, o que eu discordo, tá? Discordo porque muita gente nova, às vezes, tem mais qualidade do que professores antigos como eu. Tá bom? Então, eu discordo desse pensamento. Então, mas a gente se nivela por baixo. O cara está começando agora, então eu estou tranquilo. Não é bem assim. Depois, a gente tem que entender qual que é o nosso parâmetro. Então, qual que é o parâmetro que eu tenho de qualidade? Como que eu falo que a minha aula é melhor do que a Tati? Então, qual que é o parâmetro? É pelo conhecimento? É pelo que eu executo? A gente tem que entender que no yoga isso é uma coisa que realmente ela é ressaltada por muitos praticantes, mas que não deveria ser ressaltado pelos... É ressaltada pelos praticantes como praticantes, mas não deveria ser ressaltadas quando um professor ele faz o comparativo, que é o quanto aquele cara consegue executar. Então, assim, a Tati faz todos os asanas possíveis e imagináveis. Ela tem um alongamento e uma abertura pélvica muito melhor do que eu. Então, por isso, a qualidade da minha aula, já que eu não tenho a mesma abertura pélvica da Tati, a qualidade da minha aula ela é mais baixa. Desculpa, isso está errado. Eu tenho muito mais força para fazer os asanas musculares do que a Tati. E aí, então, a minha qualidade de aula é melhor. Desculpa, está errado. Deixa eu ver quem entrou aqui agora. A Léa. A Léa tem uma capacidade pulmonar incrível para fazer respiratórios. Ótimo. Então, quer dizer que a Léa, quando ela vai ensinar, ela é muito melhor professora do que a Tati. Desculpa, está errado. Então, esse é um parâmetro que muita gente se baseia. O quanto aquele professor executa bem uma determinada técnica. Isso não é qualidade. Ao meu ver, tá? Lembra que eu falei que assim são prismas diferentes. O Daniel, se for o Daniel aluno, então quando eu me baseio, eu tenho os meus parâmetros de qualidade. O que para mim significa ter um professor de qualidade? O que significa que aquela aula que eu comprei, que eu estou usando, que eu decidi fazer, ela tem de nível de qualidade? Eu preciso ter um parâmetro. Então, Daniel, quando eu estava dando o exemplo do jiu-jitsu, Daniel, quando eu faço algo, e agora eu falei que eu estou com esse professor e espero ficar com ele para o resto da vida, eu não me baseio exclusivamente na técnica. A técnica dele é incrível. Ele me passa a realidade da coisa, não passa um negócio meio que um mundo fantasioso. Ele me passa a realidade do negócio. É como se ele tivesse, cara, ele está na rua e está me passando aquela arte marcial, como é que ela funciona na rua. E ele me cativou por isso, pela técnica, também, mas tem outros infinitos professores com técnicas. O que ele me cativou foi na atenção dada a mim, no cuidado dado a mim, na conexão gerada comigo como aluno. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que ter esse cuidado de não nos basearmos exclusivamente qualidade como conhecimento técnico. E eu venho falando isso em muitas lives, com vários assuntos diferentes, eu caio nesse mesmo ponto. Porque é como se, como eu falei, como aqueles que são novatos ou que estão prestes a serem professores, eles se baseiam na lógica de que se eu não tenho experiência, eu não tenho conteúdo suficiente para ter uma aula com qualidade. Aí, por outro lado, o cara que é mais antigo, eu já estou aqui, eu já tenho conhecimento suficiente, minha qualidade é incrível. E aí, os dois lados estão errando. Por quê? O novato está se comparando por experiência em termos de qualidade. E o novato está entrando agora na história, está entrando agora, está construindo a sua história como professor, seja na formação ou já formado, ele está construindo a história, mas isso não minimiza a qualidade da aula dele. A quantidade de professores que eu vi
dando as suas primeiras aulas e aulas incríveis, é gigantesco. Então, isso não quer dizer, porque o cara está chegando agora, que a qualidade dele é menor. E assim como não quer dizer o cara que está lá já há anos, então um cara que tenha, como eu, 20 anos ensinando, que a qualidade da aula é incrível. Não é. Se eu não continuar melhorando minha atuação em vários quesitos, eu não vou ter qualidade de aula. Tá? Então, assim, o parâmetro é importante. Eu preciso entender. Agora, quem define isso? Quem é o meu grande parâmetro? É o aluno. Como eu falei, para o meu professor de jiu-jitsu, quem define o parâmetro de qualidade sou eu. Porque ele pode achar que a aula dele está incrível. Ele pode achar que ele é sensacional. Se eu não achar isso, cara, não vale para nada. Não vale para nada. Literalmente, eu posso colocar, não vale para nada. Porque ele vai achar, ele tá ali, cara, ele abriu o peito e falou, nossa, eu sou incrível. Quem responde, quem fala é o aluno. O Personalize, ele parte de uma base que é o aluno mostra para você se você está no caminho certo. Agora, o que você... Eu escutei hoje uma live de um cara que eu gosto muito das coisas que ele fala. Ele é um professor de Ayurveda, que é o Vida Veda. Para quem não segue, ele já tem milhões de seguidores, já tem um monte de seguidores. Mas, para quem não segue, vale a pena aí escutar o que ele fala. Ele fala coisas muito pertinentes. Que é o Matheus. E ele estava falando do faixa branca e faixa preta, que é algo que eu aprendi no jiu-jitsu. Chegando na faixa preta, cara, eu não posso chegar na faixa preta e achar que eu já sei tudo, porque eu não sei. Tem um monte de coisa para aprender ainda. Eu só tenho uma visão mais ampla na faixa preta. Um professor antigo, ele tem uma visão mais ampla do yoga. Mas isso não quer dizer que a qualidade dele é incrível, porque ele tem muita coisa para aprender, ele tem muita coisa para se desenvolver. Tá? Ele é maravilhoso, ele é carismático mesmo. O Matheus é muito carismático, Tati. E eu não conheço ele pessoalmente, tá? Eu sei que nós temos amigos em comum, mas eu não conheço pessoalmente. Mas me passa essa impressão. E aí, dentro dessa lógica, o que a gente tem que entender? Quando a gente coloca o parâmetro sempre vai ser o nosso aluno. Eu posso gostar de uma coisa quando eu me coloco na posição de aluno. Agora, quando eu vou para professor, eu tenho que ter esse mesmo... Quem é que vai me falar? O meu aluno. Se o meu aluno ele tiver com uma lógica totalmente diferente da minha de qualidade, cara, não adianta eu achar que a minha qualidade é incrível se o meu aluno não acha. Porque, no final das contas, o meu aluno é o ponto mais importante para eu conquistar os meus objetivos. Eu vou falar assim, o meu objetivo como professor, de verdade, eu vou falar não para os alunos de professores, eu vou falar para os meus alunos mesmo. É eu poder impactar a vida desses alunos de tal forma que eles enxerguem que o mundo pode ser diferente a partir da mudança que acontece nele. Então, o cara aprender a respirar melhor, o cara aprender a ter uma atitude de respirar naquele momento mais estressante da vida dele, aquele meu aluno que começa a ter uma consciência maior sobre o próprio corpo, que muda suas atitudes, aquele meu aluno que muda pensamentos em termos de alimentação, que começa a enxergar o planeta com mais cuidado, começa a ter um carinho maior pelo planeta. Então, assim, isso é o meu grande sonho como professor, é poder impactar a vida dos meus alunos dessa forma. Ponto. Qual que é o ponto central desse meu sonho? É o aluno. Sem o aluno, não adianta eu saber, não adianta eu querer, não adianta eu saber ensinar, não adianta. O ponto central é o meu aluno. Tá? Então, quando a gente fala de qualidade, o ponto central é o aluno, não sou eu. Tá? Se o meu objetivo ele for ganhar financeiramente, então meu objetivo maior, depois de ter impactado a vida do aluno, agora é ter um resultado profissionalmente. Eu escolhi essa profissão e quero ganhar bem com ela. Eu quero viver exclusivamente dela. Pronto, é o meu objetivo. Eu quero viver exclusivamente do yoga. Então, eu preciso ganhar no final do mês. Eu preciso ter um ganho que me possibilite viver exclusivamente do yoga. Qual que é o ponto central aí? Aluno. Se o seu aluno não estiver ali satisfeito, feliz com o seu trabalho, se ele não estiver maravilhado, com os olhos brilhando, como, sei lá, vou levar agora minhas filhas para a Disney. Eu tenho certeza
que elas vão chegar na Disney e elas vão, cara, vão estar maravilhadas com o que elas vão ver. É castelo, são as coisas que elas assistem nos desenhos, as princesas, as duas gostam de princesa. Então, assim, aquilo para elas vai ser um mundo maravilhoso. Então, exatamente com os olhos que minhas filhas, acredito eu, né? Espero que seja isso, mas acredito que a forma como minhas filhas vão olhar a Disney é exatamente o pensamento que os seus alunos deveriam olhar você e sua aula e aquilo que você está entregando. Então, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente pensa nessa lógica, a gente tem que entender que os nossos alunos, eles são o ponto central de tudo. Não importa o que você queira. Não importa o que você me falar aqui. Resultado financeiro, viver exclusivamente do yoga, ser valorizado, ter muitos alunos, ganhar, não importa. Não importa. Mudar a vida das pessoas. Qualquer coisa que você queira, o seu aluno está inserido no meio. É o ponto central. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente precisa ter a noção de que quem define a qualidade não sou eu. Quem define se a minha aula tem qualidade ou não são os meus alunos. E as necessidades deles vão fazer com que eu mude a qualidade da minha aula, que eu ajuste a qualidade da minha aula, se for necessário. Deixa eu ver aqui o que a Karina está falando. Exatamente, levar esse conhecimento tão precioso para o maior número de pessoas que a minha voz consegue atingir. Esse é o objetivo dela. De novo, cara, é um objetivo lindo. É um objetivo lindo. E talvez seja... eu posso estar enganado, porque eu não fiz levantamento desse dado. Eu até peguei essa resposta, mas eu não tenho necessariamente um número exato aqui. Mas a maioria dos professores que me respondem isso. Eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero levar para a maior quantidade possível de pessoas o yoga, aquilo que eu acredito. Sem aluno, você não cumpre isso. Tá? Digamos que seja isso para todo mundo. Sem aluno, você não cumpre isso. Sem aluno, você não consegue levar essa voz, a voz da Karina, não vai chegar a ninguém, porque não tem aluno. Não vai chegar. Então, assim, quem determina se a sua aula, se o seu conhecimento, se o seu conteúdo tem qualidade, são os seus alunos. Não adianta eu falar assim, nossa, a aula da Karina, ela não tem qualidade, é uma aula porcaria, eu vou comparar com a minha. Não tem por que eu falar isso. Porque, assim, talvez eu tenha lá 10 alunos e eu me acho bambambam, eu acho que o meu trabalho é incrível, e a Karina está lá do jeitinho dela, sem comparação, está lá fazendo, está lá com 100 alunos, feliz da vida, chegando a um monte de gente, querendo cada vez mais chegar a mais gente. E, cara, tá ótimo para ela. Ela tá feliz. E aí eu vou falar, não, mas eu tenho mais conteúdo, não porque eu tenho mais tempo, não porque eu tenho... Cara, parem com isso. Quem define a qualidade da aula de vocês são os seus alunos. E aí vem a minha pergunta, né? Quanto você está perguntando para o seu aluno o que ele acha da sua aula? Segunda pergunta. Quanto o seu aluno, ele verdadeiramente, de forma aberta, escancarada, ele tem liberdade para falar para você, Karina, cara, eu não gosto da sua aula, não estou gostando da sua aula, não gostei da sua atitude, eu não gosto, ou chegar para mim e falar, Dani, a sua aula, cara, a sua aula está muito pior, nos últimos anos só vem decaindo. O quanto os seus alunos têm abertura para te falar isso? O quanto você dá essa abertura para eles? O quanto você escuta se eles te falarem isso? Então, quando a gente fala de qualidade, a primeira coisa que eu tenho que eu levo em consideração é o quanto o seu aluno, ou o que o seu aluno está enxergando de qualidade naquilo que você está entregando. Aí, quando você entende o que para ele é qualidade, aí você vai começar a ajustar o rumo. Então, vamos voltar para o exemplo que eu dei do jiu-jitsu, porque aí sai do yoga, a gente faz uma analogia que se encaixa perfeitamente. Então, eu, Daniel, depois de 26 anos de jiu-jitsu, passei por vários professores, estou há 7 anos com o mesmo professor. Há 7 anos, eu posso falar que assim, eu não vou trocar de professor mais. De jeito nenhum. Não vou trocar. Posso estar muito enganado, estou prevendo o futuro, mas eu não vou trocar.
E eu sei exatamente o que eu espero dele. Eu sei exatamente o que ele pode me ensinar. Eu poderia falar assim, tecnicamente, porque normalmente quando fala de qualidade as pessoas vão muito pelo lado técnico, como eu já falei aqui na live. Então, assim, tecnicamente, ele é incrível. Mas, tecnicamente, eu poderia falar, cara, tem alguns caras que eu admiro. Do jiu-jitsu tem 2 irmãos lá na Califórnia que eu admiro, que são os Mendes. Os caras têm uma estrutura, tudo. Mas talvez os Mendes, tecnicamente, sejam melhores do que o meu professor. Só que nos outros quesitos, eu não conheço os Mendes, eu não sei como eles são. Talvez eles sejam tão bons quanto o meu professor. Mas hoje eu não consigo enxergar de forma diferente, porque o meu professor, ele se adequa ao que eu necessito de qualidade de entrega. Então, assim, quando você quer melhorar a sua qualidade, a primeira coisa é você saber qual é a expectativa dos seus alunos. Não o que você enxerga sobre você mesmo, mas quais são as expectativas dos seus alunos em termos de qualidade. O que ele espera? Para ele te pagar no final do mês, porque ele está te contratando, para ele, como cliente, para ele te pagar e para ele falar assim, cara, tá bem pago. Estou pagando aqui a Aline, mas está bem pago isso daqui. O que para ele seria tá bem pago? O que para ele, o que é necessário para ele? Você sabe? Se você tem aí 10, 15, 20 alunos, você sabe o que é necessário para cada um dos seus alunos? A base do Personalize é isso. Então, a base do Personalize é a gente trazer à tona essa visão. Tipo, olha, eu preciso ir lá no centro da coisa, lembra, o centro está o aluno, eu preciso ir no centro e perguntar para o centro, lá no centro, para o meu aluno, o que é qualidade. E aí, quando ele me fala o que é qualidade, eu vou olhar para o que eu estou fazendo. E aí começo a ter uma visão mais ampla. Eu começo a saber, olha, ele me falou que isso é qualidade, mas eu estou entregando isso daqui. Então tem uma diferença. O que eu posso fazer para alinhar, para trazer essa diferença para o mesmo patamar do que ele está precisando? Então, quando eu tenho essa visão, quando eu tenho essa lógica, então a coisa começa a mudar. Tá? Quando eu tenho essa lógica, a coisa começa a mudar. Beleza? Tá, então qualidade, conteúdo técnico não é o que define qualidade. Eu tenho certeza que cada um de vocês que tem aí falado que tem aí vivenciado, né, a vida profissional, ensinar, ou se colocando do outro lado, na posição de aluno, de aprendiz, de eterno aprendiz que somos todos. Então, quando você coloca nessa posição, foi até isso que eu acabei não falando, que era uma das coisas que eu ouvi o Matheus do Vida Veda falando hoje, então, que era exatamente isso, se colocar como aprendiz. E eu falo isso há muito tempo. A gente tem que se colocar como aprendiz o tempo todo. Como aprender? Já vou responder essa pergunta. Então, quando a gente se coloca nessa posição de aprendiz, o que a gente vai saber é exatamente o que o aluno está querendo. E aí a gente tem como atuar. Está muito discrepante, vamos alinhar, vamos ajustar. Sem a minha avaliação, não sou eu que avalio, quem avalia é o aluno. O aluno me falou A e eu estou no C. Como é que eu faço para sair do C e chegar no A? Ah, mas eu não quero sair do C e chegar no A. É uma decisão sua. Mas você tem que saber que o centro da coisa, que é o seu aluno, que está dentro do ponto central do que você traçou, do objetivo, do porquê que você dá aula, se você estiver fora do que ele quer, você não vai ter mais esse aluno, perdeu esse aluno. Então você está agarrado no C, mas você já não tem mais o A, que você estava louco, porque era o que ele queria. Seu aluno estava no A e era o que ele queria. E você está aqui no C, abraçou a ideia, a causa do C, e não quer chegar no A. Então perde esse aluno. Ah, vou esperar as pessoas que querem o C. É uma alternativa. Mas há uma possibilidade de você não trazer ninguém para esse C, ou muito pouca gente. E olha só que legal. Você poderia ter se ajustado ao A e começar a mostrar um novo mundo para o A. E aí você vai mostrar o C para ele. Então, quando isso acontece, a gente começa a ter professores de qualidade. Tá? Deixa eu responder aqui
a pergunta é da Aline. Como descobrir mais sobre alunos? Aí é o ponto central do Personalize. O ponto central do Personalize é nós termos ferramentas, elementos que façam com que abra esse canal de comunicação com o aluno e que determinadas informações em níveis de profundidade sejam absorvidas. Então, a lógica do Personalize, ela parte de um pressuposto, que você vai abrir um canal de comunicação com o seu aluno para que você levante determinadas informações desde o nível mais superficial até o nível mais profundo, não necessariamente associados à aula, ao yoga em si, informações sobre o aluno. Algumas serão de yoga, outras não serão de yoga. Mas essas informações te dão respaldo para você agir. Essa é a base do que eu ensino na metodologia do Personalize. Quando a gente entende essa lógica, quando a gente sabe fazer isso, aí é um mundo novo que se abre para a gente, porque a gente começa a ter uma atuação direta em termos de resultado e conquistas de resultado. Tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Essa, assim, ó, seriam várias e várias lives, eu já fiz vários conteúdos sobre isso, está aqui no perfil. Então, dá uma buscadinha, dá uma maratonada, aí tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Tipo, como conhecer o aluno, como conhecer as necessidades, como levantar informações dos alunos, como que essas informações vão ajudar, tá bom? Então, quando a gente fala de qualidade, se eu não vou excluir, mas se eu não me baseio exclusivamente na qualidade técnica, no conhecimento técnico, então, Dani, o que monta? Quais são os elementos que montam qualidade para as pessoas? Então, tem conhecimento sobre o que a pessoa está querendo aprender? Sim. Então, o seu conhecimento sobre yoga é um quesito que forma a qualidade. Mas entra atenção, o aluno quer se sentir cuidado, então tem atenção e cuidado. Então, da sua parte como professor, você tem que ter uma atenção redobrada ao seu aluno. Você tem que olhar para ele com muita atenção. Você tem que cuidar do seu aluno. Ah, mas eu não sou babá. Eu escuto muito isso dos professores. Eu não sou babá de aluno. Não sou, o cara não é uma criança mais. Não importa. Não importa. Você tem que cuidar do seu aluno da melhor forma que você puder. Depois, então, além de atenção, cuidado e do conhecimento técnico, a gente precisa acompanhamento. Então, uma coisa é cuidar, eu vou cuidar dele. Outra coisa é acompanhar. Como que está a evolução daquele aluno? Quais são as dificuldades daquele aluno? Quais são as necessidades dele? E depois, por último, juntando tudo isso, conduzir esses alunos a resultados. Isso mostra a qualidade. Então, a qualidade do professor de yoga, agora indo diretamente ao professor de yoga, respondido para a Aline, né? Então, beleza. A qualidade do professor de yoga, ela se baseia em todos esses quesitos juntos. No final das contas, a qualidade do professor se baseia eu estou conduzindo os meus alunos aos resultados que eles desejam? Eu dei o exemplo lá, muita gente se baseia em qualidade porque aquele professor ele sabe fazer uma determinada técnica, ou ele tem uma melhor capacidade pulmonar para uma outra técnica. Então, normalmente, eu vejo muitos professores se baseando nisso. Ah, qualidade digital é isso, qualidade... Pergunta para o seu aluno. A maioria dos seus alunos não vai falar aquele professor é incrível porque ele faz uma técnica incrível. A maioria não vai falar. Os que vão falar é aquele aluno que vai falar assim, aquele professor é incrível, ele faz umas técnicas incríveis. Ué, por que ele não está fazendo aula com aquele professor? Não é o que o professor faz, mas é o que o professor consegue extrair do aluno e conduzir o aluno em termos evolutivos. Essa é o ponto primordial de qualidade. O que define efetivamente qualidade é o quanto o professor consegue extrair daquele aluno e conduzi-lo cada vez mais próximo ou chegar ao objetivo que aquele aluno traçou.
Isso são resultados. Se você não entrega isso, sua qualidade não está incrível e excelente como talvez você ache. Entendem? Isso tem que ser um ponto muito claro para todos vocês. Muito claro. Tá? Dani, mas e se eu não tiver qualidade? Eu consigo chegar a resultados expressivos se eu não tenho qualidade como professor, se eu não acho que eu tenho qualidade. Ou não, eu acho que eu tenho muita qualidade. Eu consigo chegar a resultados expressivos? O que eu posso falar é assim. No geral, eu falaria que não. Se você não tiver com a qualidade excelente, você não vai chegar a resultados incríveis. Se você, agora, podem ter exceções? Talvez. Talvez tenha alguém que deu sorte. O cara não tem uma qualidade incrível e ele está aí chegando a resultados expressivos. Ainda não vi. Resultados diferenciados, o cara tem que ter uma atuação de muita qualidade. Senão, são resultados pontuais e que não foram solidificados. São resultados que não acontecem constantemente. Então, são resultados ali que é meio que quase uma enganação. Ele engana o próprio professor, porque é um resultado pontual e aí depois desanda. Então, não tem uma continuidade. Tá? Em geral, é isso. Posso estar enganado, pode ser que tenha alguns profissionais que cheguem a resultados mesmo sem ter qualidade, mas eu não vejo. O que normalmente acontece são alguns profissionais avaliarem outros profissionais e falaram: aquele cara lá chegou a resultado, mas não tem qualidade. E aí eu volto a falar. Quem define não é o outro profissional. Quem define não é o João Gouveia. Quem define não é a Aline. Quem define não é a Lauren. Quem define não é a Tati. Quem define é o seu aluno, não é o outro professor. Não é ele que define se você tem uma qualidade de aula boa ou não. Não é ele que define que você tem uma qualidade péssima, mas mesmo assim tem resultados. Você é um charlatão ou você é uma charlatã. Você está enganando. Menina, vamos lá. A Tati, você está enganando seus alunos, porque você não proporciona nada, você não tem conteúdo. Mas a Tati tem 100 alunos querendo fazer aula com ela, desculpa, não dá para avaliar. Eu faço essa analogia com a música. Então, é muito fácil você chegar e falar assim: olha, eu sou um musicista, eu sou erudito, eu tenho um conhecimento histórico sobre a música e a Anitta é uma porcaria. Cara, eu nunca vou julgar a Anitta. Eu não vou julgar. Eu posso não gostar. Eu posso achar que eu tenho mais conhecimento musical do que a Anitta. Mas quantas pessoas adoram a música da Anitta? Quantas pessoas, de alguma forma, fizeram com que a sua vida fosse transformada pela música que escutaram da Anitta? Mas aquela música... não dá para criticar. Se tem pessoas que estão adorando o que a Anitta oferece, cara, a Anitta tem a sua qualidade e ponto. Ninguém pode julgar isso. Quem julga são as pessoas que estão comprando a música da Anitta. E não eu, se eu não gosto de funk. Então, o mesmo acontece com yoga. Eu vejo muitos professores julgando outros professores. Mas aquele professor, ele não tem conhecimento nenhum. Cara, ele está oferecendo, aquele professor está oferecendo aulas que de alguma forma estão impactando a vida das pessoas. As pessoas que estão fazendo aula com aquele professor estão gostando, ele tem muita qualidade. Talvez tenha muito mais do que eu. Mesmo que eu tendo 20 anos de yoga, mesmo eu sendo um cara que estudo pra caramba, cara, se o cara está tendo resultado, é significativo. Para mim, é esse. O ponto central da qualidade é o aluno. O aluno, a resposta está no aluno. Se o aluno está com ele, está ótimo. Se o seu aluno não está com você, se você vem perdendo aluno, se você não tem resultado, se você não é valorizado pelos seus alunos, se você quase não tem aluno, desculpa, você tem que ajustar a rota. Você vai ter que melhorar a qualidade do que você entrega. E aí é dentro de todos os quesitos. Talvez conhecimento técnico está 100%, só que todos os outros estão lá embaixo. Aí
aí você tem um dilema. Seu nível de qualidade não é alto, apesar de você achar que sim. Tá? Então, assim, efetivamente, o que a gente precisa melhorar é, entender o que é qualidade para os alunos. Depois de entender o que é qualidade para os alunos, ajustar. Então, a gente compreende o que o aluno quer, a gente ajusta dentro dessa lógica. Então, a gente ajusta o que nós fazemos. Então, receber as informações, compreender essas informações, ajustar o que tiver que ser ajustado dentro dessa linha de raciocínio. E aí, a partir daí, ajustando, avaliando o tempo inteiro. Então, a gente levanta as informações, a gente compreende cada uma dessas informações, porque não adianta só levantar, a gente ajusta o que tiver que ajustar e observa. E aí, a partir do momento que a gente observa, a gente vai ver se a gente conseguiu alinhar a rota ou não. Não tá desalinhado? Vou alinhar de novo. Vou lá buscar, vou ajustar, vou compreender e observo. E aí fico nessa linha de ajustes. Tá? Isso vai fazer com que a sua qualidade de aula aumente. Isso vai fazer com que o seu resultado aumente. Isso vai fazer com que você seja mais valorizado. Isso vai fazer com que você entenda o quanto o yoga é uma profissão muito boa. Muito boa. Tá? Agora, é boa para quem? É boa para quem acredita nela, é boa para quem vivencia ela, é boa para quem se aprimora nela, constantemente, e sempre se enxerga como aprendiz, porque assim, ninguém sabe tudo sobre yoga. Não sabe. Todos nós somos eternos aprendizes de yoga. Então, os professores são eternos aprendizes, os alunos são muito aprendizes. Tá? Então, é isso. Então, cuidado para você não se acomodar. Seja acomodar no receio de se comparar, para quem é mais novato, de se comparar com quem é mais antigo. Cuidado para você não se acomodar se você é mais antigo, achando que você tem todo o conhecimento do planeta e não tem. Você tem que continuar aprendendo, se aprimorando e melhorando a sua qualidade.